Palavra inicial de felicitações ao presidente Raimundo Lira, que com muita paciência, equilíbrio, parcimônia, firmeza quando necessário, conduziu esta comissão até aqui e amanhã teremos o encerramento desta etapa do julgamento do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E como conterrâneo quero trazer de forma pública, senador Raimundo Lira, o meu testemunho, que se soma praticamente à unanimidade dos membros dessa comissão, e igualmente nessa fala inicial trazer a minha saudação ao digno relator Antônio Anastasia, que mais do que uma referência para o PSDB, é um orgulho do Brasil. O Brasil tem orgulho do trabalho de Vossa Excelência, senador. O Brasil aplaude a sua competência, a sua lhanheza, a sua firmeza, a forma sempre muito serena, tranquila, mas altiva de conduzir esse árduo trabalho, mesmo com todo o embate político. Aqueles que lhe combateram no campo político sempre fizeram ressalvas das relações pessoais, o que atesta tudo isso que eu venho dizendo. Então, que tanto o presidente da comissão como o relator desta comissão especial de impeachment possam acolher estas palavras de reconhecimento nesse momento derradeiro dos nossos trabalhos nessa etapa, e que é extensivo a todos os assessores, que é extensivo a todos os colaboradores, a Bandeira de Melo, nosso secretário-geral da mesa, que teve uma presença decisiva aqui ao lado de tantos outros colaboradores do Senado, a cobertura da imprensa, enfim, é um momento importante para que nós façamos a leitura política desse momento que o Brasil vive. Por mais que doa, por mais que incomode, todos aqueles que dizem que o vice-presidente Michel Temer não tem legitimidade para o exercício do mandato, votaram em Michel Temer. Todos aqueles que hoje tentam desqualificar a legitimidade do mandato de Michel Temer foram eleitores de Michel Temer. Por duas eleições, votaram conscientemente em Michel Temer para vice-presidente, não podendo sequer alegar o desconhecimento, porque na tela da urna eletrônica aparecia a foto do vice-presidente. Então, quem não quisesse votar em Michel Temer, que não tivesse votado em Dilma Rousseff, que foi a responsável pela escolha, junto com o Partido dos Trabalhadores, em duas eleições, para tentar somar força e maioria política junto ao PMDB, um importante partido brasileiro, para ganhar as eleições. Então é aquele velho oportunismo que já não há mais espaço para ele na política brasileira, onde, suplantando o interesse nacional, se sobrepondo aos interesses do povo, vem sempre o discurso político. E o discurso político agora, ele está se arrastando para uma tentativa de procrastinação dessa decisão. Desde o início desse processo, que o que se observa é a tentativa de obstrução dos trabalhos, de procrastinação deste feito, para que o Brasil continue aprofundando sua crise. Pouco interessa a estas pessoas que são responsáveis diretas pela maior mazela vivida no Brasil, e não me venham falar em defesa dos pobres, porque quem defende os pobres não rouba os pobres. Não me venham defender com discurso de defesa dos menos favorecidos, porque quem defende os menos favorecidos não monta uma organização criminosa para assaltar o país, para construir um projeto de poder. E não satisfeitos agora querem, com as indefinições deste julgamento, manter uma situação de instabilidade, porque a crise não cessou. A crise vem se aprofundando dia após dia. Construíram o caos, edificaram uma verdadeira ruína econômica política no Brasil, em nome de um projeto perpétuo de poder. Empurraram o país, repito, para esta que é a mais grave crise da sua história. E agora, de forma muito visível, como nós assistimos todos os dias
todos os dias nesta comissão, desde a sua instalação, a tentativa de fazer palanque, falar para os holofotes. E essa estratégia se revelou em definitivo hoje. Caiu a cortina, desceu o pano, quando alguns senadores e algumas senadoras se recusaram, mesmo inscritos, a falar sem a transmissão da televisão. Ou seja, o que vale é o palanque, é o palco, é o proselitismo, é o discurso dirigido a um segmento eleitoral. O Brasil que se exploda. O Brasil que se exploda. Então, nós estamos chegando ao final desta comissão. Aqui não se tentou matar barata incendiando o edifício. Aqui se tenta afastar ratos que danificaram o país no trato da coisa pública. Chega, basta. Ninguém aguenta mais o que o Brasil está vivendo. E o Brasil está numa bifurcação. Ou nós consertamos esse país em definitivo e demorará muito tempo para isso, ou nós vamos enveredar para uma crise que trará consequências por gerações futuras. O embate político é legítimo, a disputa eleitoral é própria da democracia e nada mais agride a democracia do que manipulações, do que fraude, do que dinheiro de corrupção para financiar a campanha presidencial. Meu Deus, as delações estão aí. São delações e mais delações dizendo que a campanha da presidente Dilma Rousseff foi financiada com dinheiro do Petrolão. E o que fala do PSDB nas delações, senador Cássio? Vossa Excelência esqueceu? A palavra está com o senador Cássio Cunhalino. Vossa Excelência terá a oportunidade... Terá a oportunidade, vai ter a oportunidade. O que eu estou querendo dizer é que fora dessa sala, fora desse ambiente, que às vezes se desloca da realidade, do dia a dia, do cotidiano de quem tem que acordar cedo, passa 2, 3, 4 horas dentro de um ônibus para chegar no trabalho, mais 2, 3, 4 horas no transporte para voltar para casa. Os que estão em busca de emprego, e são milhões, é que ninguém suporta mais isso. Aqueles que cometeram crimes no partido A, B, C ou D, que paguem pelos seus crimes, que respondam pelos seus crimes. Porque o que consiste, nesse instante, de mais importante para a democracia brasileira é que possamos encerrar esse processo, que nós possamos dar cabo a esse julgamento. Quanto mais se esticar isso, mais, obviamente, o país vai ficar nessa situação de instabilidade e sem perspectiva para a saída da crise. Portanto, para concluir, senhor presidente, eu quero, de forma antecipada, anunciar meu voto favorável ao relatório do senador Antônio Anastasia, porque tem crime de responsabilidade, sim. Os crimes são gravíssimos, porque foram, em decorrência desses crimes praticados de forma dolosa, consciente, deliberada, proposital, que o Brasil vive a crise atual. Foram exatamente estes crimes que trouxeram esta crise sem precedentes para o Brasil. E, diante dos atentados praticados à Constituição, nós não podemos deixar isso impune. E o Senado Federal fará justiça. O Senado Federal fará justiça condenando a perda do mandato, ao afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff pelos crimes de responsabilidade robustamente comprovados nos testemunhos e principalmente no relatório do senador Anastasia, para que nós possamos dar a oportunidade de virar essa página e tentar dar um passo com um olhar para o futuro. Portanto, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores, amanhã será um dia de encerramento desses trabalhos para que nós possamos olhar para o futuro do Brasil com um pouco mais de esperança e com a certeza de que o embate político tem limite e esse limite será sempre o interesse superior da população brasileira, que não aguenta mais, não suporta mais a procrastinação desse processo.